Shalom, Lahema, para todos vocês, meus queridos irmãos, que Deus possa conceder na sua vida a paz, a graça, a misericórdia, a compaixão e que possas estar enraizados em Cristo Jesus, no seu grande amor. Pastor Erasmo Santos, da Igreja Evangélica Manancial, Ministério da Palavra, juntos contigo nesta hora para mais um devocional. E que bom, queridos, que você está a nos escutar. Isso é um grande sinal de que Deus está contigo, porque a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E vamos dar continuidade no devocional em forma de estudo sobre as obras da carne. E hoje estaremos falando sobre iras, a obra da carne que incendeia a alma. O nosso texto base sabemos que é em Gálatas capítulo 5, do verso 19 ao 20. Queridos, a ira, thumos em grego, listada por Paulo, não se refere à simples emoção de raiva, mas a explosões passionais de fúria, indignação violenta e ataques de cólera. É um furacão interior que, quando liberado, deixa um rastro de destruição em relacionamentos, testemunho e paz também espiritual. Então este devocional busca explorar a natureza destrutiva desta obra da carne e apontar o caminho para a cura e também o domínio próprio que vem do Espírito. Então quero listar para vocês aqui 10 pontos essenciais sobre as iras. O primeiro ponto é que a ira explosiva é uma negação do governo de Deus sobre as circunstâncias, porque uma explosão de fúria é, em sua essência, uma revolta contra uma circunstância ou pessoa que não se conforma à nossa vontade. É a manifestação de um coração que diz: as coisas deveriam ser como eu quero, e eu me revoltarei violentamente porque não são. Então isso nega a soberania de Deus, que governa todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória, mesmo nas provações. Então a ira coloca o eu no trono como um juiz irado no universo. Segundo ponto, ela é a porta de entrada para uma cadeia de pecados. A ira, queridos, descontrolada, raramente vem sozinha. Ela abre porta para palavras pecaminosas, ações violentas, atitudes de vingança. Tiago adverte que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você pode ler em Tiago capítulo 1, verso 20. Então, em vez de corrigir, a fúria carnal frequentemente cria maiores mágoas, e mágoas profundas, viu? Relacionamentos quebrados e decisões das quais podemos nos arrepender amargamente. Terceiro ponto, a ira é constatada pela longanimidade e mansidão de Cristo. O perfil, querido, de um líder na igreja inclui ser não violento, porém cordato, inimigo de contenda. Você pode ler em Timóteo capítulo 3, verso 3. O fruto do Espírito é longanimidade, uma paciência, o domínio próprio,
Então a imagem de Cristo que suportou aquelas hostilidades do pecado sem revidar é o antídoto definitivo para a nossa tendência à explosão. Então somos chamados a revestir-nos de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Quarto ponto, a ira oferece um lugar de permanência para o diabo. Então Paulo dá uma alerta solene: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, do verso 26 e 27. Então, a emoção inicial da raiva pode ser inevitável, mas permitir que ela se transforme em fúria, no caso persistente, é nutrir um determinado rancor. Isso tudo é abrir uma porta legal para o inimigo agir em nossa vida, trazendo amargura, enfermidade e muito mais discórdia. Quinto ponto, a ira descontrolada revela uma alma que não é submetida ao Espírito Santo. A incapacidade, queridos, crônico de controlar a raiva é um sintoma claro de uma vida ainda controlada pela carne. Provérbios capítulo 29, verso 11 declara: o tolo revela todo o seu ressentimento, mas o sábio o reprime e acalma. Então a sabedoria celestial que vem do Espírito é pacífica, moderada, tratável. Portanto, explosões de ira são, na verdade, uma evidência de que a carne e não o Espírito está no comando. Sexto ponto, ela causa danos irreparáveis aos relacionamentos e também aos testemunhos. Provérbios capítulo 15, verso 1 nos alerta: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, palavras ditas em fúria, elas são como pregos cravados em uma tábua. Mesmo após um pedido de perdão, as marcas permanecem. E um cristão conhecido por seu pavio curto e explosões de ira, destrói seu testemunho e desonra o nome de Cristo, que é chamado de Deus compassivo e misericordioso, longânimo e também cheio de amor. Você pode ler no Salmo 103, verso 8. Sétimo ponto, a solução não é a repressão, mas a substituição pelo perdão. Então, a ordem bíblica não é simplesmente engolir a raiva que leva à amargura, mas sim substituí-la ativamente pelo perdão. Colossenses capítulo 3, verso 13 ordena: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutualmente. Caso alguém tenha queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, perdoar é uma decisão de liberar o direito de retaliação e confiar na justiça de Deus. O oitavo ponto, o autocontrole é uma disciplina que deve ser cultivada com o Espírito. Então, o domínio próprio, querido, é um fruto do Espírito, mas também é uma disciplina que devemos praticar. Provérbios 16, verso 32 diz: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, vencer a própria alma é uma conquista maior do que vencer exércitos. E a gente sabe que isso requer
oração, vigilância, sobre os próprios pensamentos e também dependência do poder do Espírito para frear a língua e acalmar o coração. Nono ponto, a ira frequentemente surge de expectativas não realizadas e também da idolatria do coração. Muitas vezes, nossa explosão de ira é desencadeada quando um ídolo do nosso coração é, na verdade, ameaçado. Se idolatramos o conforto, ficamos furiosos com um atraso. Se idolatramos, no caso, o controle, explodimos quando alguém sai do planejado. Se idolatramos a reputação, somos consumidos pela ira diante de uma crítica. Então é necessário identificar e arrepender-se dessas idolatrias, que na verdade é nada mais do que atacar a raiz da ira. E o 10º ponto, para poder finalizar, em Cristo, a cura para as feridas que geram a ira descontrolada. Muitas vezes a ira explosiva é um sintoma de uma ferida mais profunda, mágoas do passado, rejeição ou injustiças não resolvidas. Então a verdadeira libertação vem quando levamos essas feridas à cruz, permitindo que o Espírito Santo nos ministre o amor curador de Cristo, porque Ele é o varão de dores e que sabe o que é padecer e também perdoar, né? Então Ele pode curar o coração machucado, que reage com fúria, transformando em um coração que responde com graça. Então a conclusão e a nossa reflexão sobre a ira é que ela, descontrolada, é um incêndio que queima primeiro aquele que carrega. Ela é uma obra da carne que destrói a paz e a comunhão e a integridade espiritual. No entanto, em Cristo, não estamos condenados a ser escravos de nossas paixões. Podemos, pelo Espírito, mortificar as obras da carne e cultivar o fruto do domínio próprio, da mansidão e da longanimidade. Agora eu deixo para a nossa reflexão pessoal: qual é o nosso gatilho mais comum para a explosão da ira? Fadiga? Frustração? Quem sabe de respeito? Eu e você guardamos rancor após a explosão ou buscamos a reconciliação rápida e o perdão? Será que nós estamos dispostos a investigar quais são os ídolos do nosso coração? Controle, conforto, aprovação? Será que essas coisas estão por trás da nossa ira? Pois é, então fica na verdade essa reflexão para poder analisarmos e saber em Cristo, né, separar e deixar Cristo operar em nossa vida. Mas vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo o sempre. Pai amado, Pai celestial, confessamos que nossas explosões de ira são pecados, Pai. Elas revelam um coração que infelizmente não confia plenamente no teu governo e que se rebela quando a nossa vontade não é feita.
Perdoa-nos, Pai, pelo dano que causamos com a nossa língua, com a nossa atitude. O Espírito Santo nos enche com teu fruto. Ajuda-nos a praticar o domínio próprio, a responder com brandura e a perdoar como Cristo nos perdoou. Cura, Senhor, as nossas feridas profundas que geram tanta raiva em nós e ajuda-nos a confiar em cada circunstância à tua justiça e ao teu cuidado. Nós oramos e acreditamos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Seja você, meu irmão, uma bênção em todas as áreas.